Aqui nós então vamos fazer uma breve revisão aqui para nos situar, né? Revisar aqui a indução, né? Através aqui dos experimentos de Faraday, né? No qual, se nós variarmos, né, o número de linhas de campo magnético que circulam aqui através de uma espira, nós vamos gerar, né, uma força eletromotriz através, né, aqui é uma força eletromotriz nessa espira. Então aqui, através da lei de Faraday, né, uma variação no fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz. Se existe aqui um circuito fechado, vai ser possível detectar uma corrente, né, uma corrente elétrica no circuito. Então aqui nós temos a indução. Se nós não temos uma espira, né, ou seja, se aqui, por exemplo, está aumentando o fluxo de campo magnético, né, que está entrando aqui. Se nós temos uma espira, nós podemos detectar uma corrente, né, ou uma força eletromotriz. Se nós não temos a espira, ou seja, se apenas uma região no espaço, nós detectamos um campo elétrico, né, que é ortogonal ao campo magnético. Então, na ausência de uma espira, nós vamos então ter a lei de Faraday nesse formato, né? Ou seja, a variação do fluxo magnético vai resultar aqui num campo elétrico, né? Na circulação de um campo elétrico. Esses vetores são ortogonais, né? Do campo elétrico e do campo magnético. Ou seja, um campo magnético oscilante gera um campo elétrico. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Um campo elétrico, né, oscilando, vai gerar um campo magnético. Isso resulta, então, que o campo elétrico e o campo magnético eles são autoinduzidos no espaço. Né? E aqui nós temos, essa figura representa a propagação da onda eletromagnética, que ela é constituída a partir de campos elétricos e magnéticos, né? Autoinduzidos. Aqui nós temos o campo elétrico e o campo magnético, né? Ortogonal a ele. Então, o campo elétrico induz o campo magnético induz o campo elétrico, e assim sucessivamente. Né? E veja que aqui os campos são ortogonais e também os dois campos são ortogonais à direção de propagação da onda eletromagnética. Então, o que oscila na onda eletromagnética é a componente elétrica e a componente magnética dos campos. Né? Então, a onda eletromagnética ela é, né, aqui uma oscilação, né, de campos elétricos e magnéticos. Então, aqui nós temos um protótipo, né, de gerador de ondas, né, no qual aqui, a critério de exemplo, né, a parte visível da luz, né, uma região pequena aqui do espectro eletromagnético. Bom, a luz, então, ela é tratada como onda, né, ela vai ter, então, diversas propriedades. Então, vamos ver algumas, né, delas aqui. Uma propriedade importante da luz é a polarização. Então, a polarização ela diz respeito, né, à direção que os campos, né, no caso o campo elétrico especificamente, tomam no espaço. Por exemplo, uma fonte de luz, por exemplo, o sol ou uma luz incandescente normal, comum, ela vai ser uma luz não polarizada, ou seja, a direção do vetor campo elétrico que compõe a luz, ele vai estar apontando aleatoriamente em todas as direções do espaço. Ou seja, não tem na luz não polarizada, não existe uma direção preferencial de orientação do campo elétrico no espaço. E se eventualmente a luz não polarizada, ela pode ser polarizada usando um polarizador, por exemplo. Polarizador é esse
dispositivo aqui, né? No qual ele é basicamente um filtro composto aqui de uma malha condutora muito fina. Ou seja, em geral aqui é uma malha molecular, ou seja, você pode colocar aqui moléculas condutoras, né, alinhadas aqui ao longo de uma direção apenas. Então, na hora que o campo elétrico intercepta, o campo elétrico da radiação intercepta essa malha, ele vai conduzir elétrons ao longo aqui da direção da molécula condutora e vai dissipar essa componente do campo elétrico. Então, vai passar através da rede de polarização apenas a componente de campo elétrico que está ortogonal. Então, a gente vai conseguir, antes, né, de acertar o polaroide aqui, o polarizador, ele tem aqui componentes em todas as direções. Mas depois de passar, apenas uma direção, né, emerge do polarizador. Então, a gente consegue filtrar as componentes de campo elétrico, né, usando aqui o polarizador. Isso é usado, né, por exemplo, lá para fazer um óculos, né? Um óculos com lente polarizada, né? Ou seja, esse óculos é interessante porque existe a polarização por reflexão, ou seja, no momento que a luz reflete, né, na água, por exemplo, ela vai sofrer aqui uma polarização por reflexão. E a luz que vai chegar no seu olho, ela é parcialmente polarizada. Então, se você usar um óculos, né, com lentes polarizadas, né, então você vai ver que você vai ver o reflexo atenuado, né? Bom, aqui nessa transparência também coloco aqui algumas outras propriedades da luz, né? No caso, uma delas, né, que é outra propriedade é a difração. No caso, a difração é a propriedade das ondas, né, ou no caso aqui da luz, que ela tem de difratar, ou seja, dela abrir a sua propagação depois que ela passa aqui por uma fenda, quando essa fenda tem uma abertura que ela é da ordem do comprimento de onda da luz. Então, que após passar por essa fenda, ela abre, que ela espalha, né? Então, esse fenômeno é chamado de difração. Esse fenômeno também acontece com outras ondas, né? Por exemplo, aqui ondas na superfície da água, né? A gente também vê aqui o fenômeno da difração. Também aqui ocorre a reflexão, né, e a refração. A refração, quando aqui a luz, né, muda sua trajetória, né, muda a direção de trajetória, depois de interceptar aqui um meio, né, com um diferente índice, um índice de difração, né, diferente. Então a gente vai explorar um pouco mais aqui sobre a difração da luz. Ou antes de falar especificamente sobre a difração, vamos aqui fazer um breve apanhado aqui sobre ondas, né? Ondas mecânicas, né? No caso aqui nós temos aqui uma onda numa corda, né? Dada aqui, né, por uma pessoa que está impondo pulsos, né, nessa onda. Bom, essa onda ela é caracterizada por um comprimento de onda, né? No caso que a gente vê aqui, por exemplo, se a gente pegar daqui até aqui, né, nós temos aqui um comprimento de onda. Comprimento de onda lambda. Né? Essa onda é caracterizada por um comprimento de onda, que aqui está chamando de lambda, né? Um número de onda, K, né? Uma frequência angular omega, né? Enfim, e também por uma frequência F. São propriedades aqui da onda mecânica. A posição aqui na altura em Y de cada pulso, né, pode ser dada aqui por uma onda senoidal. Né?
Nesse caso aqui, nós temos amplitude y máximo, seno de kx menos ômega t. K é o número de onda, né? E ômega é a frequência angular. Onde a velocidade da onda, que ela pode ser dada aqui em função dessas propriedades, né? Lambda f. Então, isso é uma onda mecânica. No caso das ondas eletromagnéticas, né, a velocidade também é dada, né, dessa forma. Então, aqui, quando nós temos aqui nós temos duas ondas, né, no caso de ver aqui uma onda, né, podemos pensar aqui em termos da onda na corda, né, não muda no caso das ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui, no caso, duas ondas, né, ou seja, dois pulsos. Né. No caso que um pulso está vindo numa direção e outro pulso na outra direção. Quando os dois pulsos se encontram, né, a amplitude que a gente vai observar na corda, né, é a amplitude somada, né, ou seja, os dois pulsos aqui vão estar somando essa amplitude. No que elas passam uma por a outra, né, as duas seguem em direções opostas, né, com a sua amplitude idêntica, né, a amplitude antes, né, delas se interceptarem. Então, isso é quando nós temos dois pulsos vindo em direções opostas. Nós também podemos ter o caso quando nós temos dois pulsos, né, ou seja, duas ondas, se propagando, mas na mesma direção. Né? Temos aqui, né, podemos ter duas ondas se propagando na mesma direção. Nesse caso aqui vai ser interessante, porque nós vamos observar um fenômeno aqui conhecido como interferência. Interferência das ondas. No caso, se não houver diferença de fase, ou seja, se as duas ondas que se propagam, elas têm exatamente a mesma fase, que é esse caso representado aqui, né? Em cada ponto elas vão ter a mesma amplitude. Então, o que nós vamos ver na corda ou na onda de luz, na onda luminosa, vai ser aqui a amplitude, o que nós vamos detectar é a amplitude somada das duas ondas. Por outro lado, se as duas ondas estão em completa oposição de fase, que é esse caso aqui, né? Ou seja, as duas ondas estão em completa oposição de fase, nós vamos observar aqui que não tem absolutamente... nós não vamos detectar onda, né? Ou seja, em cada ponto aqui de x, né? O somatório da amplitude de cada uma das ondas vai ser sempre igual a zero. Então, neste caso aqui, é quando nós temos a interferência totalmente destrutiva. Nesse caso aqui, quando nós temos a interferência totalmente construtiva. E também temos o caso intermediário, né? Quando tem uma certa diferença de fase entre as duas ondas, né? Então nós vamos ter aqui um caso intermediário. Né? Legal. Bom, e aí nós chegamos no caso do experimento de Young, que é justamente esquematicamente esse experimento aqui, no qual ele emprega aqui a difração da luz, né? Ou seja, nós temos aqui inicialmente a luz, que tem aqui um determinado comprimento de onda, né? Ela incide sobre uma fenda, que essa fenda aqui, ela tem uma espessura da ordem do comprimento de onda da luz. Então, ao passar por essa fenda, a luz vai difratar. Ela difrata e ela intercepta um segundo anteparo, esse aqui, que ele agora tem duas fendas. Então, como eles estão aqui simetricamente, essas duas fendas secundárias, elas estão aqui simetricamente dispostas em relação à primeira fenda, nós vamos ter aqui as ondas difratando novamente através desse segundo anteparo, dessas segundas fendas, só que como aqui elas estão simetricamente dispostas em relação à primeira fenda, nós vamos ter aqui as duas ondas em fase.
emergindo dessas fendas do anteparo secundário. Ou seja, na fenda aqui 1 e 2, né, elas vão estar se comportando como fontes luminosas em fase. Como resultado disso, nós vamos ter uma figura de interferência construtiva ou destrutiva, aqui em cada ponto de um anteparo que é colocado, né? Aqui a uma certa distância das fendas, né? Então, pela diferença de percurso que as ondas vão ter ao chegar em cada ponto, né? Elas vão resultar aqui numa interferência construtiva ou destrutiva. No caso aqui é uma imagem, né, do que se vê no anteparo, né? Ou seja, e no ponto central aqui, nós temos um máximo luminoso, ou seja, uma interferência construtiva. Depois uma interferência destrutiva, interferência construtiva, destrutiva e construtiva, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui nós vemos, né, que a luz sofre difração e ela também sofre aqui o fenômeno da interferência construtiva e destrutiva. Para entender, né, aqui a interferência em mais detalhes, né, nós podemos modelar aqui a situação da seguinte forma. Aqui nós temos uma separação aqui, né, vamos chamar aqui de D, entre o anteparo das fendas e o anteparo onde vai resultar, né, na figura de interferência. E nós também temos aqui uma separação entre as fendas, que a gente pode chamar aqui de D. Essa D aqui é a separação entre as fendas. Só que a separação entre as fendas ela é muito menor, né, do que a separação aqui entre os anteparos. De forma que a gente pode considerar que os dois raios luminosos, né, como sendo paralelos. Nessa situação aqui. Então, considerando aqui os dois raios como paralelos, nós podemos fazer aqui uma dedução geométrica, né, e verificar aqui que a diferença de percurso entre os dois raios, quando eles acertam um determinado ponto lá no anteparo, a diferença de percurso entre eles é justamente esse trajeto aqui, ó. É chamado de ΔL. Então, se o ângulo aqui entre a perpendicular e o raio é θ, né? Aqui também vai ser θ. Né? E esse ΔL, então, ele vai poder ser escrito aqui como né, D seno θ. Então, sempre que essa diferença de percurso aqui, ΔL, ela for igual ao múltiplo inteiro do comprimento de onda, nós vamos ter um máximo. E sempre que ela for um múltiplo semi-inteiro, nós vamos ter um mínimo. Ou seja, em outras palavras, né, vou colocar aqui, aqui tem um raio e aqui tem outro. Essa diferença de percurso aqui, né, o nosso ΔL, sempre que aqui couber um múltiplo inteiro do comprimento de onda, as duas ondas vão chegar em fase lá no anteparo. Então, que é o critério, né, aqui de interferência construtiva. Então, sempre que d seno θ for um inteiro m do comprimento de onda, nós vamos ter um máximo. Ou seja, a mensagem importante, né, desse experimento é o seguinte: a onda sofre interferência construtiva e destrutiva, e ela também sofre difração. Portanto, a luz é uma onda. Essa é uma conclusão geral aqui do experimento de Young, né? É muito importante, né? Que a luz é uma onda. E é importante por quê? Porque
ao longo de próximos experimentos, nós vamos ver algumas questões interessantes da onda, que eventualmente ela pode também exibir alguns fenômenos que são típicos de partículas, né? Ou seja, ela vai ter, em alguns experimentos específicos, um comportamento corpuscular também. Certo? Bom, aqui tem além do experimento de Young, né, tem aqui alguns outros, a difração aqui em algumas outras situações. Por exemplo, aqui é passada a luz através de uma fenda vertical, uma fenda fina, né, uma fenda estreita. A fenda ela é da ordem do comprimento da onda da luz. A gente nota aqui que ao passar pela fenda, nós notamos também aqui uma figura de interferência, né? Máximos e mínimos. Né? E também quando a luz passa por bordas finas, ou seja, tem uma borda muito fina e aqui a onda está vindo, né? Aqui, que é o comprimento de onda da luz, né? Se ela intercepta aqui uma borda, que é uma borda muito fina, ou seja, uma borda que é da ordem do comprimento de onda da luz, nós também verificamos o fenômeno da difração. Por exemplo, aqui nós temos a luz, né, passando por uma gilete, né, tem bordas muito estreitas, nós verificamos aqui figuras, né, de difração aqui, né. Nota que isso não acontece se a borda for muito larga, né, isso não vai acontecer. Que é o que acontece com a onda sonora, né? Por exemplo, se você está falando dentro do seu quarto, uma pessoa fora do seu quarto vai conseguir ouvir você. Por quê? Porque o comprimento de onda sonora ele é da ordem do comprimento da abertura, né, da porta. Ou seja, a onda sonora ela difrata através dos obstáculos aqui da sua casa, né, através da janela, etc. No caso, a luz não, né, porque a luz tem um comprimento de onda muito menor. Então, uma pessoa que esteja falando fora da sua casa, você vai conseguir ouvir ela através da difração. Tá, tem um pouco da condução também através da parede. Mas vamos considerar apenas o fenômeno da difração. Né? Já a luz não vai difratar, ou seja, você não vai ver, só você vai ver a pessoa se você estiver vendo ela em linha reta. Né? Mas no caso aqui, quando a borda ela é da ordem do comprimento da onda da luz, aí sim a luz difrata. Né? Então ela vai abrir aqui. E você, se tivesse uma borda muito estreita, mesmo que você tivesse aqui com o seu olho aqui atrás, né? Atrás aqui da borda, você conseguiria ver a pessoa que estivesse aqui, né? Por quê? Através da difração. Bom, tem um outro fenômeno muito interessante, que aqui é o resultado, né, da difração através de um disco circular, chamado de ponto aqui central, aqui tem o ponto luminoso de Fresnel. Né? Esse experimento é feito da seguinte forma: tem aqui uma fonte luminosa emitindo a luz, né? E ela atinge um disco circular em bordas finas. Aqui. Então, quando ela intercepta aqui, ela vai difratar através das bordas estreitas. Ela vai resultar numa figura de interferência aqui no anteparo. Vai resultar num ponto luminoso central e outras, né, outras regiões luminosas, né, circulares. O que é interessante é o seguinte, que se não houvesse difração, o que normalmente a gente esperaria é que tivesse uma sombra, né? Se tivesse a sombra do objeto aqui em toda a região central. Mas quando o objeto tem bordas estreitas, ocorre a difração aqui, né? A luz abre a sua propagação, resultando que no ponto central é um ponto luminoso de máximo, ou seja, é esse ponto aqui. Tem um máximo luminoso central, que acontece, né, quando tem a difração aqui ao passar, quando a luz passa por um objeto de bordas estreitas.
resultando aqui então nesse ponto luminoso central. Em princípio, né, ele seria contraintuitivo se a gente não conhecesse a difração. Bom, nós temos também o fenômeno aqui das redes de difração, que é basicamente quando nós temos não apenas duas fendas, mas sim uma série de fendas, né? Basicamente, então, nós temos uma série de fendas. Então, nesse caso aqui, quando nós temos uma série de fendas, o que é obtido, né, no anteparo são máximos e mínimos, só que os máximos eles têm sempre a mesma intensidade. A gente vai obter raias aqui, né, ou seja, vai obter máximos igualmente espaçados aqui no anteparo. E aqui a expressão, né, que fornece a posição desses máximos, né, é a mesma que a gente já tinha visto, né? D seno θ igual a m lambda, onde m é o inteiro e d é a distância de separação entre as fendas. Também é possível usar um material como rede de difração. Ou seja, por quê? Porque o raio-x ele tem um comprimento de onda que ele é da ordem do comprimento de onda do raio-x. Ou seja, o parâmetro de rede aqui, que separa os átomos do material, ele é da ordem do comprimento de onda do raio-x. Então, se a gente joga raio-x em um material, a própria rede cristalina do material atua como uma rede de difração. Ou seja, o raio-x incide no material e ele vai refletindo ao incidir aqui em cada um dos planos cristalinos do material. Então, como tem aqui a parte, né, a vinda e a volta, né, ou seja, a incidência e a reflexão, agora nós temos dois ângulos, né, ou seja, vai resultar aqui que os máximos são obtidos através aqui da expressão que é 2D seno θ é igual a m lambda. Isso aqui é conhecido como a lei de Bragg. Então, é possível usar aqui um raio-x, se a gente conhece o comprimento de onda do raio-x, vai ser possível, através disso, aferir aqui o D, né? Desde que a gente incida o raio-x aqui no ângulo, né, e capture ele aqui no ângulo conhecido também, nós vamos poder usar um raio-x de comprimento de onda conhecido para aferir aqui o parâmetro de rede do material, ou seja, nós vamos conseguir medir aqui, né, o parâmetro de rede dos cristais, né? Ou seja, é possível usar então aqui o fenômeno da difração para estudar materiais, né? Desde que eu conheça a radiação que eu estou usando, né, é possível usar ela para estudar materiais. Aqui só a critério de curiosidade, né? Tem aqui um equipamento, né, de difração de raio-x, no qual você coloca a sua amostra aqui, né, dentro dessa câmara, né, que a amostra fica localizada aqui, né? Então você tem a emissão de raio-x e você tem a captura, né, do raio-x que está sendo difratado, né? Aqui através de um setup que pode ter aqui uma variação angular, né? Aqui uma outra vista, né? Na direita aqui uma outra vista, né? No caso da amostra, e aqui o emissor e o coletor de raio-x, né? Então é possível usar o fenômeno aqui da difração e da interferência para estar estudando materiais também, né? Um resultado típico que é obtido nesse caso é quando tem aqui um raio-x incidindo aqui, por exemplo, pode ser um material aqui que é constituído, né, de diversos material granular, né, um pó de material, o raio-x incide no material e ele espalha, né, ele sofre aqui a difração.
O que é obtido no anteparo, neste caso, quando o raio-x passa pelo material e ele difrata, é aqui o fenômeno, temos aqui o fenômeno da interferência, né, construtiva e destrutiva, que vai resultar aqui em círculos aqui de máximo, né, e de mínimo de interferência. Nós vamos obter aqui uma figura circular. Né? É possível fazer aqui um gráfico 2D a partir dessa figura desses círculos, né, concêntricos aqui de interferência. Se nós pegarmos aqui um recorte, né, um recorte aqui em relação ao centro, nós podemos fazer aqui um gráfico 2D aqui, né, da intensidade de cada uma das raias, né, em função do ângulo. Nós vamos ter aqui máximos e mínimos, né? Ou seja, normalmente quando você vê um gráfico, né, de difração de raio-x, ele pode ser dado aqui, né, em função aqui da intensidade, né, em função aqui da componente angular. Nós vamos ter aqui máximos e mínimos, né? Então é a partir dessa figura circular, né, através de um recorte dela, que você consegue construir então um gráfico desse tipo aqui. E através desse gráfico aqui, através da posição dos máximos e mínimos, né, é possível aqui reconstruir, né, saber, né, como é o material, né. É possível aqui ter fazer uma reconstrução da rede cristalina do material a partir aqui dessas medidas. Né. Bom, um outro uso muito interessante é o espectroscópio, né, que ele também usa aqui a difração. No caso, no espectroscópio é um uso diferenciado porque, em geral, você não conhece as propriedades da luz. Por exemplo, você tem uma fonte que você não conhece as propriedades dela. Mas o que você conhece é aqui a rede de difração. Ou seja, você coloca uma rede de difração cujo espaçamento aqui entre as fendas e também a largura da fenda você conhece. Então, quando a luz passa por essa rede de difração, ela vai difratar e você vai poder aqui ver, né, analisar o resultado. Se você variar aqui o ângulo, né, do seu detector aqui, né, para cada ângulo θ aqui, né, você vai variando, vai posicionando o seu detector, você vai, em geral, dependendo das propriedades da fonte, né, você vai obter um espectro desse formato aqui, né, você vai obter raias, né, equivalente aos pontos, né, de máximo de interferência, em alguns pontos aqui, né, vai obter raias. No caso, para materiais específicos, né, no caso esse aqui é para o hidrogênio, que o cádmio vai ter aqui um outro formato, né? E aqui tem uma figura que representa, né, no caso aqui do hidrogênio, vai ter algumas raias, no caso do hélio aqui um outro padrão, no bário um outro padrão, e assim sucessivamente. Mercúrio aqui um outro padrão. Ou seja, para cada material, para cada componente químico, você vai ter uma assinatura de espectro diferente. Ou seja, desde que você conheça a rede de difração que você está usando, você consegue saber, né, as propriedades aqui da sua fonte luminosa, através desse estudo. É assim, basicamente, que você consegue saber, né, a composição, por exemplo, de materiais, né, inclusive das estrelas distantes, né? Ou seja, você não precisa ir lá na estrela distante para medir, né, e ver o material que ela é constituída. Você pode, através do estudo aqui da radiação, desde que você conheça as propriedades, né, da rede de difração que você está usando, você consegue, então, através da assinatura, né, característica aqui de cada um dos espectros,
você vai conseguir saber então a composição daquele astro, né, que está distante, que você está analisando a radiação. Muito interessante, né? Então, ver que a difração aqui, ela é nossa aliada, né, para avaliar diversas coisas, né? Tanto avaliar as propriedades do material, tanto para avaliar aqui a composição química, né, de astros distantes, de estrelas distantes. Bom, isso é então por hoje.